Olá, você que nos acompanha ao vivo aqui pelo Facebook e pelo site RD News. Esta semana estamos entrevistando os candidatos ao governo de Mato Grosso, o RDTV, o RD News e o blog do Romilson, juntos trazendo aí informações para você que é eleitor. Bom, nós queremos repetir um pouquinho só das regras, da forma como nós combinamos essa entrevista, justamente para as pessoas que não acompanharam a última entrevista que foi feita aqui ao vivo também na terça-feira com o candidato ao governo do estado, Mauro Mendes. Hoje nós vamos falar aqui para você que nós combinamos essa entrevista com as assessorias, conforme a disponibilidade de tempo dos candidatos, né? Elas foram marcadas com uma certa antecedência, justamente para nos programarmos. A nossa intenção é abrir esse espaço privilegiado para que sejam apresentadas propostas para você, eleitor, para a sociedade, para que a democracia também seja fortalecida. Nós estipulamos aí regras simples, como a gente tem comentado aqui, justamente para facilitar esse acesso da internet. Eu e o editor de política daqui do RD News, o Ayrton Marques, vamos fazer as perguntas e conduziremos os questionamentos que você mandar. Então você pode fazer a sua pergunta hoje. Quem é o candidato hoje, Ayrton? Hoje, olá Lídice, hoje o nosso entrevistado é o senador da República e candidato ao governo do estado pelo PR, Wellington Fagundes. Assim como na terça-feira, onde nós entrevistamos o candidato Mauro Mendes, o Wellington terá 40 minutos para apresentar as suas propostas e responder aos nossos questionamentos. Como a entrevista é ao vivo, os internautas e nossos seguidores também poderão fazer as suas perguntas, enviar os seus comentários. Lembrando que a gente espera que todos prezem aí pela decência, pela moralidade e que evite ataques a outros candidatos e os internautas, os ataques ao candidato Wellington também, como assim acusações sem comprovação. E eu vou fazer então a primeira pergunta. Wellington, o senhor tem 30 anos, quase 30 anos de experiência de atuação no Poder Legislativo e uma breve experiência no Executivo Municipal lá em Rondonópolis, quando o senhor foi secretário municipal, dando início aí à carreira política. O senhor se considera capaz de atuar como chefe do Executivo depois de tantos anos no Poder Legislativo? O tempo do senhor começa a ser contado agora. Bom dia, Alice. Bom dia a você, Ayrton, e a todos os telespectadores, né? Exatamente por isso que quero ser candidato. Pela experiência adquirida ao longo de 6 mandatos como deputado federal consecutivos, sendo 2 vezes mais votado de Mato Grosso, na história do Mato Grosso, e também como senador da República. Eu creio que exatamente as urnas que definem o candidato, a vida do candidato, enfim. E eu me apresento aqui como candidato exatamente com uma boa construção de relação humana. Durante toda a minha vida, andando por todo o estado de Mato Grosso, em todas as comunidades, sendo um parlamentar municipalista, porque é no município que as pessoas vivem, e buscando exatamente a solução dos problemas na parceria com os vereadores, prefeito, as comunidades, movimento comunitário, assim, acima de tudo, ouvindo as pessoas e buscando trazer as soluções para melhorar o nosso estado. E nunca olhando cor partidária, trabalhando com todos os prefeitos. Terminou a eleição, eu penso que é compromisso nosso respeitar o voto de confiança da população. E a melhor forma, qual é? Trabalhar. E é isso que sempre fiz na minha vida. Candidato, o senhor foi eleito senador em 2014. Então aí ainda tem 4 anos pela frente de um mandato. No entanto, se nestas eleições o senhor for vitorioso, virar governador, o senhor vai deixar o Congresso. Na avaliação do senhor, isso não é quebrar a expectativa ou a confiança do eleitor que colocou o senhor no Senado? E também numa situação muito cômoda em caso de uma derrota, já que o senhor mantém no cargo? Como que o senhor avalia essa questão? Bom, eu sempre tive muito cuidado, né, para escolher as pessoas com quem ando e principalmente as pessoas que fazemos as nossas alianças. O exemplo foi agora, onde construímos uma aliança que a minha dedicação, através de muito diálogo, conversando com todos os partidos, respeitando a posição partidária de todos também, como foi a minha vida, no diálogo, né? Então construí uma maior aliança no estado de Mato Grosso. Uma aliança que nós temos como candidato a Maria Lúcia Cavalli, que representa a educação, ela que foi reitora por 8 anos. Temos o Adilton Saquete,
que é um empresário, foi prefeito, que também é deputado federal e, portanto, tem uma grande experiência. E escolhemos também não abrir mão de ter a vice uma mulher, né, uma servidora pública, a Cirlei Teis, que é da Secretaria de Segurança, advogada, uma das pessoas que mais entende de segurança e da gestão da segurança, não só no estado de Mato Grosso, mas no Brasil. Então é uma mulher extremamente competente. E por que também fiz questão da mulher? Porque hoje 53% da população é mulher. E a mulher com o mesmo salário, a mulher com a mesma formação, com a mesma jornada de trabalho, ela ganha bem menos do que o homem no Brasil. Então nós precisamos mudar isso. E como nós vamos fazer? Dando oportunidades. Em relação ao meu suplente, também da mesma forma, quando fui ser candidato a senador, nós conversamos com todos os partidos e fui escolher com muito cuidado. Exatamente porque eu estava me preparando também, que é normal na democracia a candidatura do Legislativo no meio. Então o meu suplente, em caso eu sendo eleito, assumirá o Dr. Jorge Yanai, médico, humanista, que foi suplente do Jonas Pinheiro, foi deputado estadual e também foi senador da República. E representa a região nortão do Mato Grosso como sede em Sinop. Então, o Wellington governador, é o único que já tem um senador eleito. E que será, como ele sempre foi, uma pessoa extremamente fiel. Então, por isso, eu sou candidato com a certeza de ter comigo lá no Senado alguém para me ajudar muito. Assim como também, claro, os outros dois que vão ser eleitos, porque eu sempre tive bom relacionamento com todos. Não terei dificuldade de me relacionar com aqueles que forem eleitos. E espero que seja Adilto e Maria Lúcia Cavalli. Bom, nós temos já uma pergunta de internauta, Osmar Lima. O que o senhor acha da troca de 63 secretários durante 3 anos de governo? O senhor vai fazer a mesma coisa? Olha, é importante a população saber que o governo que está aí do Pedro é o mesmo governo do Mauro. Porque a maioria dos secretários são secretários indicados por esse grupo. Todos sabem. O secretário de Fazenda atual é indicado do Mauro. Ele disse, inclusive, que vai manter o secretário. O presidente do Detran, da mesma forma. Várias pessoas que compõem o governo do Pedro foi indicação do grupo que está hoje como adversário. Então, esse governo não mudará muito não. E outra coisa, as consequências, agora são os dissidentes que abandonaram o governo agora há pouco tempo, até agora, até poucos dias antes das convenções, eles estavam juntos. Então agora o candidato Mauro vem dizer que a responsabilidade da má gestão é do Pedro. Por que ele não falou durante que estava no governo? Conviveu no governo 3 anos e meio e agora não quer assumir o ônus do governo. Só quer assumir o bônus daquilo que eles tiveram lá dividindo. Então não tem dúvida que o governo do Mauro é o mesmo governo do Pedro. E o governo do Pedro é o mesmo governo do Mauro, eu não tenho dúvida. Oposição é o Wellington Fagundes. Isso muito claro, não estive no palanque. Após a eleição, fui lá no dia da diplomação, me colocaram à disposição do governador Pedro. Ele disse que não precisava de senador para ir a Brasília. Mesmo assim, eu não disse não à população de Mato Grosso. Trabalhei muito em Brasília para trazer os recursos do FEX, o Fundo de Compensação das Exportações. Se não fosse isso, esse governo estaria numa situação muito pior. Nem salário conseguiria pagar. E sobre efetivamente a questão do secretariado, o senhor houve mesmo, né, esse alto número de trocas nessa atual gestão, e como que o senhor pensa em montar uma equipe de trabalho caso se torne governador? O maior patrimônio de qualquer empresa é o patrimônio humano. Então toda empresa, seja ela privada ou pública, cada dia mais tem que investir muito na qualificação do seu colaborador. E do serviço público, o maior patrimônio, sem dúvida nenhuma, são os servidores. Então, hoje o servidor público está desmotivado, o servidor público, principalmente o estadual, extremamente desmotivado, oprimido, porque é um governo isolado, um governo que sempre foi tomada decisões muito pessoais. Então, tá aí, já falei do grupo, esses dissidentes agora estão mostrando os erros. Por que não mostraram lá atrás? O vice-governador renunciou pela primeira vez na história do Brasil que eu conheço um vice-governador renunciar.
Então, por que esteve 3 anos e meio? Eles têm que dar a explicação. E eu quero trabalhar com o servidor público, valorizando o servidor público. Por isso escolhi a nossa vice, que é servidora pública. E vamos motivar na parceria, trabalhando em conjunto, buscando, inclusive, não só o servidor público estadual. Porque o servidor público, ele mora aqui. A família dele mora no Mato Grosso. Um empresário pode morar fora de Mato Grosso, pode morar até em outro país. Já o servidor não mora aqui, com a sua família aqui. Então o servidor é o que mais recebe o impacto de uma saúde deficiente, de uma educação que não atende as nossas crianças. O servidor público, ele é que recebe os impactos também, como a sociedade, de uma segurança ineficiente. Então, motivando esses servidores públicos para trabalhar em parceria, eu acredito que é o grande caminho. Agora, para isso precisa valorizar, salário é sagrado, salário não pode atrasar. E você me perguntou no início, eu sou empresário, comecei aos 22 anos, fui secretário de planejamento da minha cidade, presidente da associação comercial e com 39 anos de como empresário, uma empresa familiar, nunca atrasei salário um dia. Para mim, mesmo tendo dificuldades, pagar o salário era prioritário e sempre foi. Então, quando vem um candidato que está aí se apresentando, que ganhou uma eleição dizendo que era um bom gestor, porque pagava salário um dia, pagava 13º, 14º, e depois isso muda tudo, é porque deu o passo maior do que as pernas. Então eu sou um homem cauteloso na minha vida empresarial, sou cauteloso também na política e assim serei como governador. Cauteloso para fazer as coisas direitinho, ouvindo muito, para tomar as decisões as mais acertadas possível. E decisão, nunca tomarei decisão sozinha. Por isso quero montar um governo com a participação de todos, de toda a sociedade, mas o servidor público, ele será a peça fundamental, inclusive aqueles servidores públicos. Em alguma secretaria, por exemplo, Secretaria de Saúde. Saúde é a gestão pública que tem que ser feita. Então, portanto, tem que estar à frente do servidor público. Candidato, nós já temos 10 minutos de entrevista, faltam 30. Só gostaria de pedir para o senhor falou bastante, criticou bastante os seus opositores e os governos anteriores, falou dos servidores, mas efetivamente não respondeu a pergunta. Como é que o senhor pretende montar o seu secretariado? A gente quer ouvir do senhor propostas, então gostaria de trazer um pouco mais para o foco aqui, se o senhor puder. Escolher os melhores dentro da sociedade. E aí quero deixar muito claro, não terei nenhuma dificuldade de escolher um profissional de segmentos, por exemplo. Se temos a saúde, eu disse aqui, vamos escolher um profissional da saúde que entenda de saúde pública, não que seja um empresário da saúde pública. Na área educacional da mesma forma. E eu penso que o empresário ele tem que ser exatamente por uma gestão da área econômica, da área de desenvolvimento. Então é nessa característica que vamos escolher dentro da sociedade. E hoje nós temos muita gente em Mato Grosso preparado. Por isso que eu quero fazer um trabalho também em parceria com as universidades, porque na educação é fundamental que a gente tenha a parceria com quem entende de educação. E por isso escolhi a reitora Maria Lúcia Cavalli para ser a nossa candidata. Com certeza, quem entende da educação que está conosco, nós vamos ouvir a opinião. Então poderíamos dizer que seria um secretariado com perfil mais técnico. Com perfil técnico-político, porque não pode ser só técnico, ele tem que ter a visão política, porque quem vai estar à frente de uma secretaria, ele tem que ter a visão como um todo. Por isso, eu sempre digo, Mato Grosso, para ser um governador, você não precisa ser só de um gerente. Nós precisamos muito mais de uma pessoa humana, uma pessoa que converse com a população, que vá lá ouvir os problemas. É isso que eu fiz e quero fazer um governo assim, próximo das pessoas. Um governo que vá lá e conheça o problema com quem vive o problema. Às vezes a dona de casa, o cidadão mais simples, lá de um sítio, ele tem a solução para um problema maior. Então, se o governo tiver essa capacidade de ouvir, nós vamos formar não só um bom secretariado, mas principalmente vamos formar um governo junto das pessoas e próximo das pessoas. Candidato, no ano passado foi noticiado na imprensa nacional que o senhor seria um dos 64 nomes que teriam sido beneficiados por doações feitas pela JBS por meio de uma conta corrente aberta especificamente, segundo a Polícia Federal,
para abastecer políticos e partidos. Foi apreendida até em uma operação, uma planilha na sede dessa empresa em São Paulo. Segundo essa planilha, o senhor teria recebido R$519 mil no dia 5 de setembro de 2014. De modo que o senhor ficou com um saldo de 695 mil naquele dia. Havia essa questão de saldo, retirada, e de acordo com a planilha, o senhor sacou 300 mil, deixando 395 mil reais na conta. O senhor recebeu esse dinheiro? Do que se tratava esse valor? Sim, doação de campanha, registrado na Justiça Eleitoral e aprovado. Eu tenho todas as minhas contas aprovadas na Justiça Eleitoral, já por 6 mandatos e 1 como senador. Inclusive tive agora o primeiro registro de candidatura aprovado. Então as minhas coisas sempre foram corretinhas, de acordo com a lei. Senhor, qual era a relação que o senhor tinha com os diretores da JBS? Essa doação foi via o partido. E eu sou médico veterinário, eu sou empresário da área. Então, Mato Grosso é um estado extremamente agropecuário, um estado rural. Então, é exatamente a força do negócio, do principal negócio mato-grossense, que é a produção rural. Então, é normal que as empresas que sejam do ramo busquem apoiar. Buscavam, né? Porque agora mudou. Hoje a legislação é muito clara, os financiamentos são públicos. Então mudou completamente a lei. Então sempre fui correto com a lei e assim serei. Bom, o senhor também foi citado pelo ex-governador Silval Barbosa na sua delação, conhecida como a delação monstruosa, a acusação que o senhor teria cobrado propina de R$1 milhão para garantir a liberação de recursos para 2 obras de infraestrutura de Mato Grosso. Essa acusação tem fundamento? Qual a relação do senhor com Silval? Da mesma forma, a doação legítima de campanha e aprovado pela Justiça Eleitoral. Na delação fala sobre uma cobrança. Eu vou até aqui pegar o celular para falar um pouco sobre o que trata. Segundo a delação, o fato ocorreu em 2011. À época, a empresa Cavalca Construções e Mineração executava a duplicação da MT-251 entre Cuiabá e Chapada, e também a Trimec Construções e Terraplanagem era responsável pela pavimentação do trecho da 364 até o distrito de São Lourenço, em Rondonópolis. Aí ele fala aqui que na delação o Silval declara que o Vanderlei, da Trimec, né, fez pagamentos para o senhor. No entanto, não soube precisar o valor, nem se o político repassou para o Ministério do Turismo. Já que quando o Ministério do Turismo atrasou o repasse para essas obras, que essas obras eram realizadas em parceria com o Ministério do Turismo, o senhor teria procurado o proprietário da Trimec, o Vanderlei Torres, e na ocasião pediu essa propina de R$1 milhão para assegurar a liberação dos recursos e orientou ainda a procurar a Cavalca para cobrar a outra empreiteira. Houve essa negociação? Não, o que houve foi a doação de campanhas e registrado na Justiça Eleitoral tranquilamente. E tudo aprovado. Então, perfeitamente. Tenho toda a tranquilidade nesse aspecto. Ótimo. Vamos falar um pouco mais sobre o plano de governo do senhor. No plano, o senhor apresentou alguns dados atuais do governo. Segundo o Balanço Geral do Governo de Mato Grosso, no último triênio, a receita total cresceu 20,3%, o faturamento com o ICMS cresceu 29,3%, porém as despesas com o pessoal aumentaram 33,3%. Em 2007, a receita total atingiu 21,1 bilhões de reais e a receita líquida 16,5 bilhões, enquanto a despesa total alcançou 18,2 bilhões, gerando um déficit financeiro anual de 1,6 bilhão. O que fazer para equilibrar as contas públicas, garantir a realização dos serviços essenciais, fazer os repasses aos poderes e também garantir o pagamento do salário dos servidores em dia? Olha, administrar um Estado é a mesma coisa que administrar uma empresa grande ou pequena. Mesma coisa que administrar uma casa, uma família. Quem ganha um salário de 10, ele tem que fazer as suas despesas ajustadas de acordo com aquilo. Se gastar mais, vai ter déficit. Então o que nós teremos que fazer? Economia. Investir naquilo que precisa e diminuir naquilo que é possível diminuir. Por exemplo, a questão da saúde. Nós vamos ter que investir mais. Nós vamos ter que encontrar os recursos, seja através de aumento da arrecadação. Como nós vamos aumentar a arrecadação? Evitando a evasão fiscal. Olha aqui, nós podemos fazer um trabalho muito grande de parceria e esse é o meu propósito.
A Polícia Rodoviária Federal, inclusive eu tenho discutido muito com a Polícia Rodoviária Federal, com o general do Exército Vilas Boas, porque nós temos aqui uma faixa de fronteira muito grande. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela pode fazer muito mais do que cuidar do trânsito nas estradas, ela pode fazer o controle, já faz bem, do combate ao narcotráfico, porque hoje na nossa região nós temos esse problema muito grande e a Polícia Rodoviária Federal tem feito isso demais. E aí, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, inclusive com o Exército, nós poderemos também fazer um trabalho conjunto para diminuir o contrabando, diminuir a sonegação fiscal. A Receita Federal pode trabalhar integrada. E um projeto nosso é exatamente a faixa de fronteira. Nós temos 720 quilômetros de faixa fronteira. Então nós queremos desenvolver a faixa de fronteira. De que forma nós vamos fazer isso? Uma política de desenvolvimento com incentivos, mas um incentivo controlado, não um incentivo que está aí onde o Estado não fiscaliza. As empresas que têm compromisso de devolver a parte social não o fazem. Inclusive, tem muita gente que recebeu incentivo fiscal e não devolveu para o Estado. Inclusive candidatos. A imprensa tem que buscar isso. E isso nós vamos fazer a coisa de uma forma coordenada com os municípios da faixa de fronteira. E nosso projeto também é oferecer, nesse projeto, oportunidade aos nossos jovens, com mais formação militar, através do apoio ao próprio Exército Brasileiro, na parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, ou seja, promovendo o desenvolvimento e criando oportunidade para a nossa juventude, para que elas possam ter mais preparo na formação militar e também na formação profissional. Eu falei aqui das universidades, também nós vamos implantar mais as escolas técnicas estaduais e a parceria com as escolas técnicas federais, que é o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que trabalhei muito e conheço bastante isso, tenho um bom trânsito no Ministério da Educação, exatamente para que a gente possa ampliar. Hoje já temos 19 centros em todo o estado de Mato Grosso. Poderemos aumentar e ter, na maioria dos municípios, os centros de formação profissional. Tem já pergunta de internauta, Samuel Santos, dizendo o seguinte: verdade, em 2012 teve esta propaganda e não cumpriu. Como o senhor vai valorizar os servidores de carreira, nomeando como secretário? Aproveitando na deixa do Samuel, o senhor também pretende voltar o pagamento até o último dia dos servidores? Olha, eu disse aqui, salário é sagrado. Agora mesmo nós estávamos na Santa Casa, onde eu fui buscar uns recursos, porque a Santa Casa estava entrando, o servidor não tinha mais como trabalhar. 3 meses de salário atrasado, e nós conseguimos para a Santa Casa a implantação do primeiro centro de hemodiálise infantil. A Santa Casa trata de mais de 100 pacientes por mês. E olha, como é que um servidor, um trabalhador que está com um salário atrasado, ele vai ter equilíbrio emocional de cuidar de um paciente? Então tem áreas que você tem que ter, acima de tudo, prioridade. Então eu vou trabalhar, como eu disse aqui, na parceria com todos os servidores. E é possível um servidor da educação ajudar na saúde? Claro que é possível. A professora na escola, ela pode orientar, se ela tiver uma boa orientação da área médica, para orientar a criança que tem um problema de visão, levar ao médico, a escovação, assim como o agente de saúde faz um trabalho muito amplo. Nós, inclusive, aprovamos agora a insalubridade do agente de saúde. Então, o programa de saúde na família, ele é prioritário, para que a gente possa evitar o gasto na saúde curativa. Então, por isso que nós temos que descentralizar a saúde, apoiando os municípios, os hospitais de micro-regiões, os hospitais regionais e principalmente as nossas filantrópicas. E quero dar uma boa notícia aqui. Ontem nós conseguimos a liberação de recursos de 100 milhões de reais e no dia 13 deverá estar aqui o ministro da Saúde, com outros ministros, inclusive o ministro Blairo também, que tem nos ajudado muito. Isso é um trabalho nosso com a bancada para a conclusão do pronto-socorro e hospital municipal. Agora, é triste você ver recursos que trabalhamos e temos aí a construção do novo Hospital Júlio Miller, que é um novo hospital universitário, que é ali na entrada para Santo Antônio, mais de 80 milhões parado na conta do Estado há quase 4 anos e esse governo não conseguiu nem licitar e as pessoas sofrendo nas macas do pronto-socorro. Hoje uma situação da saúde concentrada, as filantrópicas não recebem, então a saúde está um caos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso trabalhando com priorização.
Não dá para diminuir o recurso da saúde. É possível diminuir outro recurso em outra área. Vamos conversar com a sociedade e principalmente com o servidor que está ali à frente. Bom, candidato, nós já temos mais de 20 minutos de entrevista, temos aí ainda a outra metade. Nós vamos fazer uma breve pausa, continuamos ao vivo com você aqui no Facebook, é coisa rápida, 30 segundos, dá tempo até de trocar, botar um pouco mais de água aqui para o candidato.